Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Diogo. O nosso tema, ele trata da dissolução parcial da sociedade. E para ficar mais compreensível, eu vou começar explicando como eram tratadas as sociedades antes do Código de Processo Civil de 2015. Antes, quando algum sócio ele vinha a falecer, ou até mesmo quando ocorria alguma divergência entre eles, a sociedade ela se tornava extinta, porque ocorria uma dissolução total da sociedade. Isso de acordo com o Código Comercial de 1850. Então, os tribunais eles começaram a entender que deveria prevalecer a continuidade da matriz econômica. E a partir disso, adotou-se o termo dissolução parcial da sociedade, que trata exatamente da saída unilateral do sócio de uma sociedade. Bom, e é por isso que o termo dissolução parcial da sociedade ele é uma criação doutrinária e jurisprudencial. A dissolução parcial da sociedade ela pode se dar de forma judicial ou extrajudicial. Extrajudicial quando os sócios estão em comum acordo e judicial quando ocorre alguma divergência entre eles. Boa noite. O tema que coube ao nosso grupo foi sobre a ação de dissolução parcial da sociedade. Começaremos discorrendo brevemente sobre o Código Comercial de 1850, que era o código que regia as sociedades comerciais de antigamente, quando não haviam regras específicas sobre o assunto. E falaremos sobre a sua evolução até se tornar o procedimento especial que conhecemos e trabalhamos hoje. O Código de Processo Civil de 2015 criou, dentre outros procedimentos especiais, a ação de dissolução parcial de sociedade, que está prevista no artigo 599 ao 609 do próprio CPC de 2015, que tem a finalidade de romper o vínculo societário de um sócio, preservando a continuidade da sociedade. Esta ação possui amparo no princípio da preservação da empresa e de sua função social, pois visa evitar a dissolução e a liquidação da sociedade. Elencamos algumas das principais causas que levam à dissolução parcial da sociedade, como a morte, a exclusão e o direito de retirada de um sócio, bem como sobre a affectio societatis. Finalizamos com a explanação de duas jurisprudências e a fundamentação das suas decisões. Tentamos abordar de forma sucinta os principais aspectos e exemplos sobre o tema proposto, que é muito interessante e cabe amplas discussões sobre o assunto. Olá, turma, meu nome é Júlia. Eu vou falar sobre as hipóteses de cabimento da dissolução parcial da sociedade, a morte, a retirada e a exclusão. No caso da morte, os herdeiros podem optar pela entrada na sociedade, de acordo com o estatuto ou o contrato social da empresa. Em alguns casos, os outros sócios podem autorizar ou não a entrada desses herdeiros na sociedade. Caso não seja autorizada a entrada dos herdeiros na sociedade pelos outros membros da sociedade, os herdeiros terão direito à quantia equivalente à participação do falecido na sociedade. No caso da retirada, acontece quando um dos sócios decide não fazer parte mais da sociedade. Sendo assim, esse sócio que deseja se retirar deverá cumprir e avisar os outros sócios no prazo de 60 dias de antecedência. Nesse caso, um membro da sociedade que está se retirando poderá receber o valor equivalente à sua participação na sociedade. No caso da exclusão, os membros da sociedade decidem excluir da sociedade um dos sócios. Esse procedimento é totalmente regulamentado pela lei e deverá ser cumprido todos os procedimentos legais, como a ampla defesa e o contraditório. Boa noite a todos, meu nome é Ian e eu vou falar um pouco sobre a dissolução parcial da sociedade. Vamos lá. Uma importante novidade foi posta pelo novo Código de Processo Civil, que instituiu o procedimento especial da ação de dissolução parcial da sociedade. Até então, somente a dissolução total da sociedade detinha regramento processual. Porém, há muitas controvérsias sobre as novas regras, pelo que destacamos as seguintes. De acordo com o artigo 599 do novo Código de Processo Civil, a ação de dissolução parcial da sociedade pode ter por objeto, primeiro, a resolução da sociedade empresária, contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Segundo, a apuração dos haveres dos sócios falecidos, excluídos ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E terceiro, somente a resolução ou a apuração dos haveres.
O parágrafo 2º do mesmo artigo regulamenta a ação de dissolução parcial da sociedade anônima do capital fechado, quando demonstrado por acionistas que representem 5% ou mais do capital social que a companhia não pode preencher o seu fim. O dispositivo tem sofrido críticas por estabelecer normas de direito material, uma vez que a Lei das Sociedades Anônimas e o Código Civil previam somente a possibilidade de dissolução total das sociedades anônimas. A legitimação para propor tal procedimento está definida no artigo 600 do novo Código de Processo Civil. Já em relação à legitimidade passiva, esta não foi especificada na legislação, devendo o operador trazer uma leitura deduzida ao artigo 601, ou seja, a passiva recai a todos os outros sócios que não estejam figurados como legitimados ativos. O diferencial está em relação a tal procedimento, será possível de vislumbrar-se diante da resposta do réu, pois caso este concesse a ação, o procedimento seguirá as diretrizes do procedimento comum, mas caso o réu concorde com o pedido do autor, o juiz fique inerte, o juiz decretará a dissolução da sociedade, passando à fase de liquidação, devendo ainda o juiz fixar a data da resolução da sociedade, estando essa decisão vinculada aos artigos 605 da nova legislação. Portanto, é preciso deixar claro que a dissolução parcial não implica necessariamente na extinção da sociedade, apenas significa que o vínculo societário está desfeito. Em todas as hipóteses de dissolução parcial, o sócio excluído tem direito ao ressarcimento. Além disso, ainda que extrajudicial, é importante observar o contraditório do sócio excluído, resguardando seu direito à defesa sob pena de posterior nulidade judicial medida de exclusão. Passo a palavra à doutora Viviane Ramalho. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Professor Diogo. Eu vou falar do affectio societatis, né? Que traduzido no latim e originado do direito romano, significa sociedade de afeto, do afeto, né? Sendo uma expressão subjetiva que apresenta a vontade de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas de se constituírem uma sociedade. Mais do que vontade, ela expressa também o interesse comum entre as partes, né, do mesmo objetivo. Contudo, a jurisprudência majoritária, ela se manifesta no sentido de que não basta, né, a alegação de quebra de affectio societatis para a expulsão do sócio, mas sendo assim necessário a existência de provas, né, da justa causa da justa causa alegada, né? Passo agora a palavra à doutora e amiga Vitória. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, turma. Boa noite, professor. A dissolução parcial da sociedade, ela nasceu inspirada no princípio da preservação da empresa, sendo uma forma de solucionar os problemas da empresa e dos sócios que nela queiram continuar e dos que já se retiraram dela. E assim se compreende que a extinção de uma atividade empresarial, além de ela prejudicar o empresário, prejudica a sociedade, prejudica os colaboradores da empresa, fornecedores, clientes, prejudica, no caso, a sociedade como um todo. E diante dessa grande importância, surgiu no direito empresarial o princípio da preservação da empresa, onde o próprio nome sugere, esse mandamento aduz que é necessário preservá-la, que tendo em vista os malefícios que podem advir diante do encerramento de suas atividades. Boa noite a todos. Trago uma jurisprudência referente à ação de dissolução parcial de sociedade, pela ótica dos que desejam retirar alguns sócios da empresa, tendo visto os prejuízos gerados pela outra parte para a sociedade, apresentando assim proposta para aquisição da cota pertencente à ré, de igual modo infrutífera. Movida por Giciane Mara da Cruz de Oliveira, com pedido de tutela de urgência em face de Patrícia Helena de Souza Greve. Impetrando a ação e impugnou pela exclusão da ré do quadro societário em razão de falta grave. A autora, alegando em suma serem as partes sócias proprietárias da empresa, narra que a ré, entretanto, deixou de comparecer ou contribuir para a continuidade e bom desenvolvimento da empresa, ficando com a responsabilidade de administrar a empresa sozinha. Acrescenta que a ré e seu marido contraíram dívidas em bancos que não foram escrituradas e utilizadas em benefício da sociedade em total desvio de finalidade, ou que ensejou na abertura de risco de ocorrência em face de ambos, além do uso pessoal de bens da empresa.
Finalmente apresentou proposta para a aquisição da cota pertencente à ré, de igual modo infrutífera, assim como requeriu o acolhimento da tutela de urgência para o fim de haver que a ré fosse afastada da sociedade, bem como impedida de ingressar ou exercer qualquer atividade atinente à administração da empresa. Ao final, pugnou pela exclusão da ré do quadro societário em razão da falta grave noticiada, com a apuração de haveres por ocasião em trânsito julgado da presente. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Citada, a ré ofertou contestação sobre o valor real para a aquisição da empresa, alegando que a empresa possui patrimônio, carteira de cliente ativa, de modo que a proposta ofertada pela autora não pode ser aceita e que não pretende retomar o negócio, requerendo assim a improcedência da ação. A autora protestou pelo julgamento antecipado da lite, ao passo que a ré postulou a produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovação do valor pago pela sociedade, o qual restou indeferida. Inicialmente, há de se reconhecer que a preclusão consumativa dos documentos carreados pela ré em suas alegações finais, uma vez que a parte não apresenta justo motivo para o seu encarte a destempo, a rigor do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil. É lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que a produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Com efeito, em razão da extemporaneidade da juntada, competia à ré demonstrar que, ao contrário do que se presume, esses não eram conhecidos, acessíveis ou disponíveis no momento da apresentação da contestação, qual não se desincumbiu. Assim, foi deferido o pedido formulado pela autora, a fim de determinar o seu desentramento dos autos. Assim, nos termos do artigo 355, inciso 1º do Código de Processo Civil, diante do contexto probatório dos autos, está evidenciada a quebra do affectio societatis, diante dos entendimentos ocorridos entre as partes, cessão da confiança ou estabelecida entre elas, as partes concordaram com o pedido principal de solução parcial da sociedade, assim como diante do consenso das sócias, o caso é de procedência de ação, com a decretação da dissolução da sociedade nos termos do artigo 1033, inciso 2º do Código de Processo Civil. Após o julgado, poderão as sócias requererem o início da fase de liquidação dos termos do artigo 1036, parágrafo único do Código de Processo Civil. Boa noite a todos. Muito se fala nas ações de dissolução parcial de sociedade sob a ótica dos sócios que desejam retirar um outro sócio da empresa. Mas também pode ocorrer o contrário, quando um dos sócios deseja sair da empresa, mas por algum motivo os outros sócios ou o sócio acaba não formalizando a saída daquele, o que faz com que o sócio que desejava se afastar da sociedade se mantenha como corresponsável da empresa, o que é muito perigoso para ele, pois ele ainda figura no contrato social da mesma, podendo inclusive responder judicialmente por qualquer ato que seus sócios venham a tomar. Pior ainda é que agora ele sequer está na empresa para acompanhar as tomadas de decisões que estão sendo executadas ali no dia a dia. Um exemplo que trago de ação de dissolução parcial de sociedade, onde um dos sócios impetrou a ação desejando se desligar da empresa, foi a ação movida pela empresária Camila Bart contra Rodrigo Dávila, sócio dela na empresa BCS Marketing Promocional Limitada. A autora se afastou da empresa em 2014 por motivos pessoais, avisando verbalmente o seu sócio acerca de sua saída. Porém, ele não se pronunciou sobre o assunto. Então, em 2018, 4 anos depois de avisar que sairia da sociedade, ela resolveu entrar com ação solicitando que o juiz determinasse que alterasse o contrato social da empresa, retirando o nome dela, já que o requerido nada havia feito para resolver a situação. Ela relatou que temia pelos atos do seu sócio, pois sabia que responderia por tudo que o mesmo fizesse com a empresa. O requerido, então, foi notificado judicialmente em 12 de novembro de 2018 e, mais uma vez, não se pronunciou. Segundo o disposto no artigo 1029 do nosso CPC, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se ela for de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Por se encaixar nesses quesitos e diante do silêncio do requerido, decidiu o juiz julgar procedente o pedido contido na inicial e declarou a dissolução parcial de sociedade da empresa BCS Marketing Promocional Limitada, retirando o nome de Camila do quadro societário da mesma a partir de 12 de janeiro de 2019. Essa data refere-se ao prazo contido no texto do artigo 1029 citado acima. O requerido foi notificado em 12 de novembro de 2018. O prazo para adequação seria de 60 dias, findando então em 12 de janeiro de 2019. Boa noite a todos. Diante do trabalho aqui exposto, podemos concluir que o novo Código de 2015
ele resolveu os nossos problemas e que a ação de dissolução parcial de sociedade é um procedimento bastante claro e objetivo, e importante já com previsão de perícia, resolvendo assim de forma simples, e que na disputa societária jamais podemos deixar de se valer desse procedimento especial, porque de fato ele resolve.